Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje, jogos de baralho, vamos falar de Mau Mau. Um jogo muito divertido que é o precursor, que é o pai do Cancan e principalmente do Uno, que é um jogo mundialmente conhecido, né? Como todo bom jogo de cartas, tem uma série de regras e essas regras são para deixar o jogo mais dinâmico, mais animado. O objetivo do jogo é o jogador eliminar todas as suas cartas da mão primeiro que os outros. Porém, tem cartas que vão alterar algumas regras, né? Então, a versão que eu estou apresentando é a versão que eu conheço, que eu joguei durante vários anos, sempre foi muito divertido, né? O intuito de você permanecer ali jogando durante um bom tempo. O baralho normal de 52 cartas, e aí você, na sua vez de jogar, joga uma carta de igual valor à carta que já está na mesa, ou uma carta do mesmo naipe, né? Então, por exemplo, você tem lá um 8 de ouros, você pode jogar qualquer carta de ouros, né? Ou qualquer 8 de um outro naipe, espadas, paus, copas, enfim. É só isso o jogo. E agora tem as cartas especiais. A carta especial, vamos dizer assim, mais clichê, é o 7. O 7 faz com que o próximo jogador compre duas cartas, né? Na versão do Cancan, do Uno, é o famoso compra duas cartas. E pode ser acumulado, né? Acumulativo. Então eu joguei um 7, se o próximo jogador que ia comprar duas cartas jogar um 7, o próximo vai comprar 4. E isso pode ir acumulando, virando uma bola de neve, né? O 9, o jogador anterior compra uma carta. Então eu joguei, o jogador antes de mim compra uma carta. O Ás pula, né? Ou seja, o próximo jogador não joga, vai ser o outro. A dama inverte o sentido. Então, se esse cara aqui está com alguma intenção de ganhar o jogo, eu inverto o sentido, ele não vai mais ganhar. O valete é o coringa, ou seja, você pode jogar um valete de qualquer naipe em cima de qualquer carta, menos do 7, né? Que você vai passar a escolher qual é o próximo naipe que está valendo. E por último, o 2. Quando você joga um 2, você inaugura uma rodada de 2. Todos os jogadores têm que jogar o número 2 ou então comprar uma carta. O jogo é simples, é somente isso. Na sua vez, cada jogador recebe aí, nessa minha versão, recebe 7 cartas, né? E na sua vez você vai jogar uma carta e se você não tiver como jogar, você compra uma carta. Sendo que o objetivo é você eliminar todas as cartas da sua mão, certo? Simples assim. Além de você distribuir as cartas, você faz uma vira, né, para ser a primeira carta do jogo. Aqui saiu um 5 de espadas. Esse primeiro jogador olhou sua mão, não tem nenhuma carta que ele chame a atenção, então ele inaugura aqui uma rodada de 2. Todos os jogadores têm que jogar 2, né? Esse aqui tem um 2, beleza. Esse aqui não tem um 2, né? Então ele não pode fazer nada, ele vai ter que comprar uma carta. Aqui, esse jogador também não tem um 2, então ele vai poder comprar uma carta. E a rodada de 2 acaba justamente no jogador que começou. Nessa minha versão de jogo, ou seja, como eu joguei, existe uma coisa, para mais de 5 jogadores, nós usamos 2 baralhos. Então ficam 104 cartas, fica um baralho robusto. E aí existe a figura do corte. O que é o corte? Aqui está o 2 de paus. Quem jogou foi esse jogador aqui, né, vamos dizer. Se esse jogador quiser jogar um 2 de paus, tiver um 2 de paus exatamente igual e jogar em cima do 2 de paus, o jogador que jogou originalmente compra uma carta. E a rodada prossegue a partir dali. Na rodada de 2 não é tão interessante porque todo mundo está comprando 2, mas em algum momento do jogo isso pode ser interessante. Fato é, quando o jogador descarta e fica com uma única carta, ele tem que falar Mau Mau. Se ele não falar Mau Mau e os jogadores acusarem, automaticamente ele compra uma carta, certo? Então o objetivo aqui é você perpetuar essa coisa indefinidamente durante horas para ser uma diversão. Então, quando o cara está perto de ganhar, você joga um 7 para ele comprar 2 cartas, ou o anterior vai lá e joga um 9 para ele comprar uma carta, não falou Mau Mau, compra mais uma, e por aí vai, né? Então, um jogo bastante divertido, muito semelhante ao Uno.
O nosso Algo a Mais fala justamente da origem do Mau Mau e de como ele é modificado, principalmente em vários países da Europa, ao longo do tempo, né? Essa figura aqui, o valete de ouro, na Alemanha é chamado de Bauer. E aí, esse jogo tem origem aí na Alemanha, na Suíça, né? Isso aí na década de 30, e na Suíça ele recebe o nome de Tchau. E aí, quando você vai jogar, quando você joga a sua última carta, você tem que falar mal. Mas, se você vai jogar a última carta e ela é um valete, você tem que falar mal, mal. E aí, automaticamente, fica validada a sua vitória. Se você não falar mal, mal ou mal, automaticamente a sua vitória está invalidada. Você vai comprar uma carta para poder continuar jogando aqui na mesa, né? Nessa versão suíça do Tchau, não são as 52 cartas, né? São 36 cartas. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 saem de jogo. E as cartas especiais são apenas o 8, que faz pular, o 7, que faz comprar duas, o Ás tem uma questão interessante, que você pode jogar uma outra carta de um mesmo naipe. Então, se jogou um Ás de espadas, você pode jogar mais uma carta de espadas. Você pode jogar, por exemplo, 2 ases diferentes, sendo que o segundo Ás você pode jogar uma carta a mais daquele naipe, né? E o valete continua sendo como o coringa. Então são menos cartas e o baralho fica mais enxuto. Porém, né, quando você vai jogar com mais de 5 pessoas, aí recomenda-se que você junte outro baralho. Esse jogo é muito popular na Europa, então tem regras na República Tcheca, na Áustria você acrescentou a figura do coringa. Então quando você joga o coringa, o jogador compra 5 cartas, né? Quer dizer, é muito parecido com o mais 4 do Uno. Tanto na Holanda como em Portugal, se joga mais ou menos essa versão que eu contei aqui, né? Sendo que em Portugal o nome é Puck, né? E na Holanda o nome é Pesten. Essas duas versões aí acrescentam coringas, né? Então joga com as 52 cartas e jogam com mais os coringas, com essa mesma possibilidade de você jogar um coringa e ele fazer com que o jogador compre mais 5 cartas. Então, não tem uma origem de quanto tempo isso aqui veio antes do Uno, do Cancan, mas esse jogo é muito difundido, é jogado em diversos países, com regras variadas e sempre tendo alguma coisinha interessante. O interessante mesmo é que você vai ficar horas jogando, né? Então um jogo aí de 6, 8 pessoas, você com essa coisa de você comprar, cortar, você vai ter uma animação aí durante muito tempo e todo mundo está prestando o tempo todo atenção no jogo, porque se aparecer uma carta que é igual a uma das cartas que eu tenho, eu vou jogar porque eu vou fazer o corte e automaticamente o jogador que jogou a carta vai comprar uma carta. Então eu estou me desfazendo de uma carta, estou cortando a rodada e estou fazendo com que alguém encha a mão, né? Então tem várias estratégias diferentes, mas é um jogo muito divertido que você vai jogar por horas aí. Eu, particularmente, nunca não joguei, não tive o hábito de jogar Uno, justamente porque eu conheci Mau Mau na minha adolescência, então eu joguei muito Mau Mau. Então quando apareceu o Uno, para mim não foi uma novidade, né? Pessoas mais antigas, né, mais velhas talvez, tenham jogado Mau Mau com algumas regras diferentes, você pode postar aí nos comentários, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, temos a nossa tradicional live, onde eu vou aí falar um pouco das histórias do Mau Mau, falar um pouco do Cancan, né, que é muito parecido, do Uno, né? Vamos bater um papo sobre isso aí. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.